aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Aí galera vascaína, Navios na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos rápido porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita e toda hora borbulha uma notícia a respeito do Gigante da Colina, galera. Quero dizer para vocês que no momento atual fiquei um pouco desaparecido porque peguei uma gripe e minha voz tá um pouco aí embaçada aí, né? Tá esquisita por conta aí do nariz entupido, mas é desse jeito, vamos que vamos, porque o Vasco não para, galera. E todo mundo já sabe, né? Tô vindo com notícias aí velha mesmo. Fábio Carille foi demitido, Fernando Diniz é o queridinho aí do Vasco para poder estar assumindo esse posto, mas também sabemos que o salário é muito alto, então, né, vamos falar aqui a respeito do Vasco da Gama sobre o que está acontecendo, galera, nos dias de hoje. Sabemos que toda vez que o Vasco fica sem técnico, quem assume o Vasco da Gama é o Felipe, galera, ex-jogador e ídolo do Vasco, é o técnico interino do Vasco, galera. Pedri não descarta a possibilidade de efetivá-lo caso não consiga nenhum técnico aqui fora à altura, né, do Fernando Diniz. Porém, vamos entender o que está se passando. O Pedrinho já declarou publicamente gostar bastante do Jorge Sampaoli, quando ainda era comentarista. Sampaoli está livre no mercado também e possa ser que pinte, né, em São Januário, mas é muito difícil isso acontecer, galera, até porque Sampaoli também é um técnico muito caro e não costuma baixar salário. O perfil de um treinador que priorize a bola, que tenha saída qualificada, faça um time com postura e jogo equilibrado, tudo isso cai muito com o Fernando Diniz e o tal do Luiz Castro, galera. Já o Sampaoli é totalmente diferenciado, apesar do Pedrinho falar que gosta, né, do estilo de jogo dele. Mas a outra notícia que eu li a respeito do que está acontecendo é que Jorge Sampaoli, Jorginho, Pedro Caixinha, Thiago, né, Thiago Carpini, não são opções de treinadores para o Vasco da Gama, porque os salários são altíssimos, né, e não há nenhuma possibilidade do Vasco estar contratando esses tipos de jogadores, galera. Então temos que entender que para poder estar vindo para cá, o treinador vai ter que baixar salário. E o Pedrinho, por ter uma proximidade aí com o Fernando Diniz, e o Fernando Diniz também querer trabalhar no Rio de Janeiro, querer ficar aqui, ele possa ser que ele abra uma exceção aí para o Vasco da Gama e baixe o seu salário. Sabemos que o Fernando Diniz ganha na casa de 1 milhão. Mas se tudo der errado, galera, quem vai ficar à frente do Vasco é o Felipe. Então foi feita uma pesquisa aí, né, no grupo do Vasco e como posso dizer, no grupo e na notícia, né, no canal, é isso, galera, no canal, porque eu faço parte de grupos vascaínos e mais também eu sou seguidor de alguns canais do Vasco. Então, no grupo, cara, deu Fernando Diniz como técnico do Vasco. No canal, deu como o Felipe. Então tá assim muito, ou seja, vamos se dizer que tá empatado. A galera ainda não conseguiu entender ou dizer o que quer a respeito para o Vasco da Gama, se é o Felipe Maestro ou se é o Fernando Diniz. Eu particularmente ainda não fiz uma pesquisa sobre o Felipe Maestro como treinador. Como jogador, eu não preciso, até porque eu sou da idade do Felipe Maestro, então eu vi ele jogando, vi o Pedrinho jogando, né? Então isso aí, cara, não tem nem como dizer. Temos aí vários vídeos do Felipe destruindo aí contra os rivais, jogando muito. Então, como jogador, não tenho dúvida de que o Felipe foi um dos melhores do Vasco da Gama. Já como técnico, nós temos que fazer uma pesquisa e sabermos e entendermos a filosofia do Felipe para poder entender se ele cabe sim no Vasco da Gama. O fato de ser amigo do Pedrinho não significa que tem vaga cativa dentro do Vasco da Gama, galera. Temos que deixar isso bem claro, porque o Vasco é do torcedor e não de uma, vamos assim dizer, uma organização política.
Apesar de que o Pedrinho tem feito algumas coisas aí, né, em prol do Vasco da Gama, não em prol dos seus benefícios. Alguns torcedores, influenciadores, jornalistas, né, de vez em quando dão umas porradinhas no Pedrinho, dizendo que ele tem colocado amiguinhos, né, tem feito aí alguns nepotismo dentro do Vasco da Gama, mas, né, nada ainda muito, como posso dizer, muito difícil de entender. Ele colocando pessoas qualificadas que vai ajudar o Vasco da Gama, eu não me importo. Agora, colocou por colocar para poder estar pagando o salário, aí realmente complica a gente, aí fica difícil de entender. Mas vamos torcer para que o Pedrinho venha fazer o correto para poder entender que o Vasco é grande demais, galera. Mas vamos falar aqui a respeito agora de futebol, galera. Após a derrota para o Cruzeiro em Uberlândia, o Vasco agora volta as suas atenções para o confronto com o Operário pela terceira fase da Copa do Brasil em Ponta Grossa, no Paraná, galera. O árbitro da partida será Anderson Daronco. Já viu que o bicho vai pegar, né? O menininho ama o Vasco da Gama, mas parece que não, a arbitragem está mudando um pouco a sua filosofia, estão começando a entender que ou eles começam a apitar com imparcialidade ou as coisas vão começar a ficar difícil para eles também, galera. Então vamos entender que o Operário não é um time bobo, né? E o Vasco, infelizmente, para ganhar fora de casa é um parto. Então vamos torcer para que a gente consiga derrubar esse tabu do Vasco estar perdendo fora de casa, porque agora a Copa do Brasil, galera, é mata-mata, é muito importante o Vasco ganhar o Operário lá na casa deles. Então, essa foi a notícia que eu tenho para dar para vocês. Vamos aguardar, porque eu vou trazer aí o pré-jogo. Parece que o jogo é quarta-feira, amanhã, e vamos estar pronto para esse jogo aí, galera. Saudações vascaínas, tamo junto, até a próxima, valeu!